Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Abdan, estou à frente dessa 7ª edição do Nuclearcast. Agora a gente vai conversar com a Camila Jurixa, que é gerente da GLP Laboratórios, GLP Laboratórios que atua no monitoramento de radionuclídeos. Isso mesmo. Camila, queria começar essa nossa conversa aí primeiro para você explicar para o pessoal o que são esses radionuclídeos, onde que eles estão e falar como é feito esse monitoramento também para quem está assistindo a gente poder entender essa etapa desse processo. Então, os radionuclídeos eles estão presentes na face da Terra, né? Eles já foram formados junto com o planeta Terra. E nisso eu estou falando dos radionuclídeos naturais. Eles estão presentes em várias operações. Hoje a gente atua fazendo monitoramento desses radionuclídeos naturais, principalmente na área de mineração, né, que são áreas que a gente faz a exploração de minérios associados ao urânio e tório. Na área de radionuclídeos artificiais, a gente atua também na área nuclear, fazendo monitoramento basicamente de resíduos, e também na área médica, medicina nuclear, trabalhando com radiofarmácia e monitoramento desses materiais também. Posso continuar, desculpa. Falando um pouquinho desses radionuclídeos naturais, o Brasil é um país que tem uma abundância muito grande, né? Eles são chamados NORM, da sigla em inglês, materiais radioativos de ocorrência natural. Hoje a NSN, a antiga CNEM, tem algumas regulações específicas para trabalhar com esses materiais. Então a gente tem aí alguns requisitos regulatórios para estar atendendo, para esses clientes estarem atendendo e para a gente estar fazendo esse monitoramento para, basicamente, entender os níveis de proteção radiológica ao meio ambiente que aquele cliente precisa atender. Entendi. E assim, desses segmentos que você falou, quais que tem demandado mais aí para fazer esses monitoramentos? Hoje a gente está num boom, eu acho, da área de mineração, principalmente de terras raras, né, que está dentro da pauta dos minerais críticos. As terras raras, existe uma demanda regulatória, como eu falei, né? A gente tem a norma 401, que trata sobre essas instalações minero-industriais associadas ao urânio e tório. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante nessa área de terras raras. Temos também alguns outros minerais que demandam, né, de monitoramento de radionuclídeos, como, por exemplo, o cobre, a gente tem também vanádio, temos estanho, nióbio também, que demanda bastante. Então, hoje a gente atua dentro desse segmento, fazendo a parte de consultoria técnica para atendimento de requisito regulatório, né, dessa legislação, e também a parte analítica. Então, a gente tem um laboratório interno nosso, localizado em Piracicaba, lá no interior de São Paulo, acreditado pela acreditado pelo Inmetro e licenciado pela NSN, para estar trabalhando, gerando resultados confiáveis de níveis de radionuclídeos dentro daquela instalação. Entendi. E feito esse monitoramento, afinal, aí vocês fizeram o monitoramento, e depois, o que acontece aí do laudo de vocês? Então, o processo mais ou menos funciona assim. A gente faz a parte de campo, então nossos profissionais vão até o campo, eles coletam essas amostras, fazem levantamento de campo, trazem para o laboratório. Eu estou falando aqui de amostras de solo, água, sedimento, né, para a gente ver o nível ambiental, mas também amostras de processo e amostras de minério, né, no caso da mineração, resíduos também. Então, a gente traz para o laboratório, a gente faz as análises, seguindo critérios aí da 17.025, né, que é a legislação, a norma principal para a garantia da qualidade. E depois esses resultados, eles são fornecidos para o cliente, para ele atender esses requisitos regulatórios. Então, geralmente, o que a gente faz? Depende muito do objetivo dele, se ele vai buscar uma instalação mineira industrial, ela vai querer verificar os requisitos dessa norma 4.01. A gente oferece esses relatórios de interpretação desses resultados. Então, ele vai receber esse relatório e vai protocolar esse relatório ao órgão, a NSN, para estarem verificando e analisando se estão atendendo aqueles requisitos legais ou se vão botar com alguma exigência.
esse é um serviço mais completo, mas também em alguns casos os clientes querem somente as análises para programas internos mesmo de monitoramento. Então a gente fornece os laudos analíticos depois desse processo todo realizado e eles utilizam isso para protocolar no órgão ambiental ou para monitoramento interno mesmo da empresa, de acordo com a política de cada um. Legal. E assim, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, quanto tempo demora isso e quantas pessoas envolve? É muita gente, é pouca gente, é só um que fica ali com a amostra? Como é que é todo esse processo e quanto tempo ele demora? Sim, depende muito da área, né, que a gente vai estar trabalhando, mas hoje, assim, vou responder assim, o período, né? A gente hoje tem um período analítico que a gente precisa esperar mais ou menos uns 30 dias para questão técnica mesmo de análise. Depois desse período, a gente já consegue fornecer esse resultado para um cliente. Então, geralmente, ali uns 45 dias, a gente já consegue liberar esse resultado. Falando no laboratório, é uma equipe variada e a gente trabalha com várias técnicas de análise, né? Várias detecções, tipos de detecção. Então, a gente trabalha com espectrometria gama, espectrometria alfa, contador proporcional de fluxo gasoso, cintilação líquida, com análises químicas, por ICP massas, geralmente, ou ICP óptico. Cada uma dessas técnicas, elas vão trazer para a gente um resultado, né, de acordo com o objetivo regulatório. E os profissionais também que estão envolvidos nessas análises são diferentes, né? A gente trabalha muito numa formação interna, capacitação técnica, a parte de treinamentos, para conseguir desenvolver esses profissionais e eles conseguirem fazer essas análises de acordo com os requisitos de qualidade internos nossos. Entendi. E agora me diz uma coisa, como que é esse mercado aí do monitoramento de radionuclídeos? São muitas empresas, pelo lado da demanda, são muitos, pelo que você fala, pelos segmentos. Como é essa questão de mercado? Olha, a gente está há 10 anos, né, nesse mercado. Inicialmente começamos fazendo análises somente de água, análise para potabilidade. Então, toda a água potável a ser consumida no Brasil, ela precisa atender alguns parâmetros de uma portaria do Ministério da Saúde. Um desses parâmetros é a radioatividade alfa e beta global. Então, a gente vai analisar somente esse parâmetro dentro da potabilidade. Então, a gente começou nessa área, é uma demanda de volume. Hoje existem vários laboratórios. Microfone de novo. Eu falo com a mão. Agora. Quer pôr aqui ou não resolve? Deixa eu ver se fica melhor. Também acho que... Então, assim, nós começamos há 10 anos atrás, analisando amostras de água para potabilidade. Então, água de consumo humano, antes de qualquer pessoa consumir, deve ser analisado para garantir que aquela água está de fato potável. Um dos parâmetros é a radioatividade alfa e beta global, que a gente analisa hoje no laboratório. É uma demanda de volume, então hoje no Brasil a gente tem várias empresas de saneamento que demandam esse tipo de análise, né, para fins de regulação, de vigilância mesmo sanitária, questão de saúde. Então a gente trabalha com volume, mas são análises mais simples. As outras áreas, a área de mineração e a área de óleo e gás, são áreas que demandam uma técnica muito mais refinada. Então a gente tem que investir pessoal, investimento financeiro para conseguir atender, né? E também tem uma questão que é a dificuldade técnica de fazer essas análises, né? São matrizes complexas, a gente trabalha com diversos tipos de amostras. Então, por exemplo, na área de óleo e gás, a gente trabalha desde tubo flexível, tubo metálico que a gente precisa monitorar, amostra de borra oleosa, incrustação. Então, isso traz para a gente uma dificuldade técnica grande no preparo de amostras, na parte analítica mesmo de detecção. Na área de mineração,
São amostras mais comuns entre elas, mas não são todas as mineradoras que precisam fazer esse tipo de estudo. São aquelas que trabalham com minérios associados ao urânio e tório. Hoje a gente tem no Brasil uma demanda aí que vem crescendo também. Eu acredito que os próximos anos, principalmente mineração de urânio, vai ter uma demanda grande pela questão nuclear, né? Mas é isso, a gente está aí trabalhando, atendemos diversos clientes, estamos crescendo no mercado. As terras raras aí também, os minerais críticos também vão ser um mercado aí que vai crescer? Sim, sim. Já é um boom, eu acho, né? A gente tem escutado muito falar, tem tido uma demanda grande aí de investimento de fora, né, no Brasil. Então, acho que as mineradoras estão vindo com tudo aí na questão de exploração de terras raras e elas podem conter, sim, radioatividade. Então, a gente também precisa atender algumas questões regulatórias para poder licenciar essas instalações de maneira adequada. E assim, Camila, dentro disso tudo, essa atividade nuclear bastante regulada, esses processos envolvem, mas você falou um pouquinho química, física, mas envolve tecnologia também, envolve maquinário. O que pesa dentro desse processo todo aí de monitoramento? Eu acho que o principal é recurso humano, né? A gente tem uma formação muito voltada para a ciência e sabe-se que no Brasil essa formação a gente tem tido dificuldade aí, né, de conseguir profissionais nessa área. Eu acho que a questão de até interesse mesmo, né, dos mais jovens aí que estão vindo no mercado. Então a gente tem trabalhado em capacitação técnica mesmo interna. Hoje os profissionais geralmente são químicos, físicos, a gente trabalha também com alguns profissionais da área de meio ambiente, e daí a gente vai capacitando para poder trabalhar com essas análises em específico. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com monitoramento, qual o perfil do profissional para trabalhar fazer o monitoramento? Seria o quê? Mais um engenheiro nuclear, um químico? Sim. Acho que é uma combinação, é uma combinação dessas áreas, né? Um pouquinho de tudo. Aqui no Brasil a gente não tem, mas existe fora do Brasil uma graduação em radioquímica. Aqui não temos, então assim, é um profissional que atua dentro desse tipo de negócio. Então a gente tem que trabalhar formando mesmo esse profissional. Eu acho que um profissional da área de química, ele já traz um perfil muito adequado, porque é uma pessoa que vai conseguir seguir um procedimento, é uma pessoa que já sabe a importância das etapas dentro de um procedimento analítico, então ela consegue integrar bastante o nosso portfólio de serviços. E a área de física também, o físico já sabe bastante sobre a área nuclear, a questão de átomo, de detecção, e daí ele precisa se desenvolver na área de química, dos processos químicos, então a gente consegue integrar esses dois tipos de profissionais. Legal. E assim, em termos de investimento, é uma área que necessita aí de investimentos vultosos, vocês precisam estar em linha, para sempre estar em linha com as últimas normas, as últimas tecnologias. Como é que é a questão do investimento dentro aí desse mercado? Isso assim, eu acho que é muito de perfil. Nós temos isso de inovação, então, apesar de sermos uma empresa aí com 10 anos, né, de existência, a gente trabalha com técnicas super avançadas para a detecção de radionuclídeos. Então, a gente investiu em portfólio, a gente trabalha com acreditação desses parâmetros. Hoje, o nosso escopo de serviços acreditados ele é bem extenso, então a gente tenta investir bastante nessa área e buscar também um pouco do que é feito fora do Brasil. Então, a gente está sempre de olho no que é feito em relação a métodos, né? Tem muito estudo, pesquisa em relação a metodologias novas, com limites mais baixos de detecção, melhorias técnicas, questão de preparo de amostras. Tudo isso a gente tem buscado muito fora do Brasil, como é feito lá fora, né, através de grupos técnicos, conversa com especialistas, para trazer para cá e fornecer o melhor hoje mesmo que existe aí na questão de serviços radioanalíticos mesmo. Você falou na inovação, como é que inova? Como é que dá para fazer inovação aí com... Então, assim, hoje eu acho que como inovar, né? A gente tem uma dificuldade em inovar porque a gente precisa seguir procedimento. Então,
o meu sistema de gestão da qualidade libera um procedimento, o analista precisa seguir aquilo exatamente como está escrito. Pesa a amostra, adiciona tantos gramas de tal coisa, e assim agita, centrifuga, e assim por diante. Então, ele precisa seguir. Mas o que a gente tem de inovação, principalmente, é na questão de automação. Então, hoje existe já algumas ferramentas que nos auxiliam na questão de automação. Então, por exemplo, sistema de gestão de laboratório, então é tudo automatizado, a gente utiliza tablet para inserção de resultados, o recebimento é todo feito bipado, então isso para facilidade de um laboratório. A questão de detecção também, a gente consegue inovar bastante, então os equipamentos têm surgido cada vez com limites mais baixos e com melhorias significativas. Assim, eu não vejo assim nenhuma dos últimos anos para cá, nenhuma coisa muito diferente que foi lançada, mas assim, melhorias das técnicas que já existem. Então, a gente trabalha com amostrador automático, os nossos contadores proporcionais são todos também automatizados, a gente tem trabalhado formas de a gente conseguir um resultado mais confiável em um tempo menor. Legal. E assim, hoje tem alguma coisa que vocês, algum ponto que vocês buscam dar uma otimizada, poder crescer mais? Tem algum espaço aí que vocês veem um espaço que a gente pode melhorar nisso aqui dentro do processo? Tem. A gente discute muito isso, né, internamente. Assim, o que eu vejo principalmente, o que limita o nosso trabalho ou o que define a forma que a gente vai trabalhar é a questão regulatória. Então, a NSN tem feito algumas revisões de algumas normas, então isso impacta o nosso trabalho, a gente tem que ficar muito ligado no que está sendo discutido, no que foi alterado, ou no que pode vir a ser alterado, então esse é um ponto importante, porque às vezes a gente precisa tentar prever o que vai vir numa resolução, numa legislação, então esse é um ponto que a gente sempre tenta ficar de olho, participar de eventos como esse, né, para a gente conseguir se atualizar, dar uma olhada no que vai sair também, é muito importante fazer um networking, entender como que o mercado está. E assim, a questão de melhorias, a gente tem algumas dificuldades operacionais mesmo de análises, então prazo é uma delas, que às vezes é um prazo muito longo, a gente tem aquilo que eu falei sobre a diferença dos materiais que a gente precisa medir, e algumas dificuldades de detecção mesmo, então a gente não consegue medir todos os tipos de materiais, então às vezes precisa cortar, precisa seccionar, tem questão logística que também às vezes é muito difícil, locais que são muito isolados, a gente precisa fazer um acesso numa área difícil, então plataformas são áreas, né, de difícil acesso para fazer coleta, então assim, tem as dificuldades aí do setor que a gente precisa ir trabalhando. Entendi. Camila, te agradeço aí pela participação no Nuclearcast. Eu conversei com Camila Jurixa, gerente da GLP Laboratórios. Chegamos ao fim aí dessa conversa aqui que tivemos com ela. Obrigado a todos. Fiquem conectados no Nuclearcast. Obrigada.